Olá, turma, tudo bom? Estamos iniciando a nossa quinta videoaula. Eu vou falar sobre trauma, né? Automaticamente, quando a gente fala em trauma, a gente acredita que seja só o politraumatizado, que é o indivíduo de acidente de trânsito, vítima de acidente de trânsito, mas o trauma ele é muito mais complexo do que possa imaginar, né? O trauma ele envolve uma lesão de extensão intensa, grave e variável. Então, assim, na verdade, essa lesão ela tem várias extensões. Ela pode ser grave ou moderada, né? Então, assim, ela não tem um tamanho, né? Uma proporção. Então, a gente sabe que tem que ter lesão para ser um trauma e ela tem diversas proporções. E ela é causada por um agente físico, químico e elétrico. O que significa isso? Qual o exemplo que eu posso dar em relação ao físico, químico e elétrico? O físico em relação à inércia, né? Fisicamente, empurrar, enfiar uma faca, lesionar, encostar, né? Cair, isso é físico. Químico, o nome já está dizendo, através de algum componente químico, né? Então pode ser uma intoxicação, um componente químico, né? Um cloro, um álcool, tá? Isso é químico, agente químico. E o elétrico pode ser por uma corrente elétrica, né? O fio energizado, ou pode ser também um raio, né? Que também tem uma condução elétrica, também pode causar lesões graves numa pessoa, né? Numa vítima. De acordo com acidentes internacionais capazes de produzir perturbações locais ou sistêmicas. O que significa isso, né? O trauma ele pode ser uma coisa momentânea, pode causar uma coisa momentânea, um colapso momentâneo, como pode causar um problema maior, que é quando atinge o seu sistema, né? Então, assim, o que é um trauma maior? O nome já está dizendo, né? Um trauma maior. Um trauma maior é quando eu tenho um desequilíbrio desses meus parâmetros de vida, dos meus sinais vitais. Né? Então, eu tenho um problema com a minha PA, minha temperatura, minha frequência respiratória, minha frequência cardíaca. Então, na verdade, esse trauma ele veio a prejudicar qualquer um desses sinais e sintomas, né? E aí automaticamente eu tenho um trauma maior que vai necessitar da ida desse paciente ou dessa vítima para um atendimento pré-hospitalar ou hospitalização propriamente dita, né? E aí nós temos feridas, essas lesões são bem mais graves, né? Como perfurações, né? Que a gente chama de PAF, facada, né? Pode ser um traumatismo craniano, uma lesão cervical, torácica, abdominal, né? Exposição de ossos, cotovelo, joelho, que são as fraturas expostas, tá? Uma fratura, um trauma propriamente dito, né? Sem ser fratura exposta, sem exposição do osso. Uma queimadura, né? A queimadura geralmente após o segundo grau, terceiro grau. Tudo isso são ferimentos, são lesões que estão envolvidos num trauma maior, né? E aí, automaticamente, essas lesões, elas podem levar algum desequilíbrio nesses parâmetros vitais, tá? Amputação de membros, tudo isso. Bom, em relação ao impacto de velocidade, é bom citar, eu deixei um trechinho falando sobre isso, mas vou falar bem rápido, sobre a questão da velocidade, né? É muito mais grave um acidente onde envolve a velocidade. Por quê? Geralmente, quando eu tenho uma velocidade, o meu corpo ele é projetado naquela velocidade que se encontra, né? Às vezes de 5 a 10, 12 vezes maior do que a velocidade que encontra o veículo. Então, assim, se eu tenho um veículo de 60, meu corpo foi projetado a 120 km por hora. Então, assim,
A velocidade ela potencializa as lesões e o desenvolvimento grave desse paciente, né? Então, geralmente, pacientes de automóveis, de acidentes de automóveis, automobilístico, né? Ciclista, que também envolve uma velocidade, né? Tudo que envolve um acidente de trânsito, os politraumatizados são os acidentes mais graves, né? Eu coloquei uma figura aí dizendo sobre a questão dos riscos maiores, né? Que são as pessoas entre 12 anos, né? Os maiores de 12 anos até os 70 anos, mulheres grávidas, né? Doenças crônicas graves. Mas eu botei esse desenho aí porque ela mostra todo o caos, né? Que é receber esse paciente de politraumatizado dentro do ambiente hospitalar. Todo o recurso que ele envolve, né? É uma sala, aparelhos, pessoal, vestimenta. Então, o custo desse politraumatizado ele é muito grande para os cofres públicos e para o Ministério da Saúde, né? Porque envolve muitos ônus, né? Então, assim, o politrauma menor são aquelas lesões que têm um dor, são luxações, tem lesão, mas são menos graves, né? Que não necessita da internação desse paciente dentro do ambiente hospitalar, ou até necessita, mas é uma internação curta, de 24 horas, às vezes de 5 dias, né? Uma cirurgia eletiva, marcada, que só vem para fazer aquilo ali. E que lesões são essas? Lesões de pele, uma queimadura menor do segundo grau, uma fratura, uma luxação, né? Um inchaço, um entorse, tudo isso são traumas menores, tá? Um traumatismo, né? E aí, quando a gente fala traumatismo, é aquele paciente politraumatizado mesmo, de acidente automobilístico, né? Acidente de trânsito. Ele envolve, né, um trauma abdominal de aberto, penetrante. O que significa isso, né? Pode ser causado por algum instrumento e o abdômen está exposto, né? As vísceras estão expostas, ou até mesmo rompeu pelo impacto da velocidade. Traumatismo de abdômen aberto não penetrante. Então, assim, eu tenho a hemorragia interna, né? Geralmente pode ser visível ou não, e ele ultrapassa. Então, assim, a gente consegue apalpar o abdômen e ver que tem um trauma ali, ou não, né? O traumatismo abdominal fechado, que a gente não consegue visualizar realmente, e aí eu preciso ficar alerta a alguns sinais e sintomas, como vômitos de Billen, né? Vômitos com hematúria, né? Com sangue, erupções, e o traumatismo craniocefálico aberto, que é a exposição dessa massa encefálica. Eu já tive o desprazer de ver 2 acidentes automobilísticos com esse grau de lesão, onde a massa encefálica veio para fora da caixa craniana. Acidentes automobilísticos, atropelamento com lesões, quedas, acidentes de recreações como jogos, né? Isso acontece muito em escola. Agressão interpessoal com ferimentos como projeto de arma de fogo ou arma branca. A arma branca é a faca, né? E lesões por corrente elétrica. Tudo isso envolve acidentes de trauma, né? Tudo isso que eu listei para vocês são acidentes que envolvem o trauma. Tem uma estatística do Ministério da Saúde, onde diz que a maioria da população é adulta, né, que está envolvida nesses acidentes, são homens. O custo, né, que causa, a quantidade em relação a homem e a mulher, né, e infelizmente a maioria deles são homens, são na faixa etária de 20 a 40 anos,
que usam moto, né, que se envolvem em briga, em confusão, que bebem, né, uso alcoólico. Então, assim, é uma estatística já comprovada pelo Ministério da Saúde, né? A maioria das vítimas de trauma, elas necessitam de uma imobilização, né? Ela pode ser uma imobilização total para transporte ou uma imobilização apenas da cervical, né? Esse objetivo para imobilizar a vítima é para minimizar as causas de lesões, né? E automaticamente dar estabilidade para evitar mais ainda alguma outra lesão, né? Dar estabilidade também para mover esse corpo da estrutura que se encontra, ou seja, dentro de um veículo, ou seja, na rua, né? Então, vou estabilizar esse corpo para fazer esse transporte. Então, gente, olha só, a referência de tudo isso que eu disse está na página do livro 169, a partir, né? O que é um trauma. E eu espero que vocês tenham gostado. Então, até aí, até a nossa próxima aula, até a nossa próxima videoaula. Beijos!